Time da Premier League tirando o Lucas do São Paulo, Gabriel. Que história é essa? Vamos contar essa história aí pra vocês, para bater um papo sobre essa situação. Vamos falar também sobre processo São Paulo, Pedrinho, processo na justiça. Aí, irmão, uma loucura. Vamos falar sobre o Campeonato Paulista, sobre o clássico contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil, Rogério Ceni, sobre o Beraldo, meu irmão. Tá recheado de informação aqui o vídeo, mas antes, cara, caso você não for inscrito ou você é um daqueles muitos que vem aqui todo dia ver o vídeo, mas não se inscreve no canal, tá? Tem um botão aqui embaixo que se inscreva, você clica, ativa o sininho e deixa seu like, pancada, porrada no like, belezinha, meu parceiro? Tranquilidade total? Então vamos para as notícias do São Paulo e vamos começar aí, rapaziada, falando sobre o Rafael, olha só. E na primeira temporada de Rafael pelo São Paulo, ele terminou mais um jogo sem sofrer gol pelo São Paulo, né? Que foi o último jogo aí contra o Flamengo. O goleiro não foi vazado em 32 de suas 66 partidas com a camisa do São Paulo. Meu irmão, 60, eu ia falar 600, ó, 66 partidas do Rafael no ano, né? E ele ficou 32 jogos sem ser vazado. Cara, impressionante, isso aqui é muita coisa, cara. Muita coisa aí, obviamente, né, cara, tem todo o sistema defensivo, os zagueiros, os volantes são muito bons, né, tem todo o trabalho tático, defensivo do São Paulo, mas de qualquer forma teve muitos jogos também que ele foi exigido e a gente não tomou gol por causa dele, né, inclusive na estreia do Dorival, cara, quando o América jogou muito melhor que o São Paulo, ele fez um caminhão de defesas. Então, cara, 32 jogos sem sofrer gols pro Rafael na temporada, e isso é uma marca muito grande, cara, né? Qualquer número aí não. E ainda falando em sofrer poucos gols, olha só, rapaziada, Beraldo e Arboleda nos últimos jogos pelo São Paulo. Nos últimos 9 jogos, a dupla sofreu apenas 2 gols, tá? Nos últimos 9 jogos aí, eles tomaram apenas 2 gols, cara, bizarro. Aí, olha só, Corinthians, São Paulo e Corinthians, 2-0 pro São Paulo. Copa do Brasil, São Paulo 1-0 na LDU, São Paulo 1-0 no Flamengo, esse na Copa do Brasil, né? São Paulo 1-0 no Cruzeiro, São Paulo 1-0 no Bragantino, 0-0 São Paulo e Santos, 1-0 São Paulo no Bahia, São Paulo 1, Atlético Mineiro 2, que foi aquele jogo que a gente acabou perdendo infelizmente, e o último jogo aí, São Paulo 1-0 no Flamengo, tá? 9 jogos aí e apenas 2 gols tomados, os últimos 9 jogos que Arboleda e Beraldo jogaram juntos, tá? Não é os últimos 9 do São Paulo, os últimos 9 que os dois tiveram em campo com a camisa do São Paulo, tá? Tomaram apenas 2 gols aí, que foram os 2 gols, né, do Atlético Mineiro aí. Nosso penúltimo jogo, né, cara, lá no Mineirão, que o São Paulo jogou muito bem, merecia vencer o jogo aí, jogou bem melhor com o Atlético, o São Paulo perdeu um monte de gol. É aquela questão, a gente acabou de falar da questão do Rafael, né? Obviamente também que tem que exaltar também o próprio goleiro, os volantes, aí, né, cara, que são 2 monstros, né, cara, que os quatro, o São Paulo tem um quarteto que poucas pessoas falam, que é Beraldo, Arboleda, Pablo Maia e Alisson. Esse quarteto é espetacular, mano. Espetacular, que esses caras correm, se esforçam pro funcionamento do time, é impressionante, aí, né, cara, bizarro. E o Beraldo e o Arboleda, que é o que a gente tá falando aqui, cara, eles têm um impacto absurdo, né, cara, uma das melhores duplas aí de zaga do Brasil, 2 dos melhores zagueiros do Brasil aí, cara, os caras têm impacto, faz uma diferença muito grande aí pro time do São Paulo, tá? E agora, rapaziada, bom, vamos mudar de assunto aí, vamos falar, rapaziada, sobre Campeonato Paulista, porque saiu a tabela, tá? Dos jogos aí do Campeonato Paulista 2024, que vai começar aí em janeiro, né? Como se não me engano, dia 21 de janeiro começa o Campeonato Paulista. Não saiu as datas dos jogos, tá? As datas não saíram aí, mas saíram já a tabela. O que acontece? Tem uma situação aqui, né? A tabela primeiro que pro São Paulo foi horrível, tá? Vou passar alguns, não vou passar todos, tá? Porque vai não ficar chato aí. Tá? O primeiro jogo estreia São Paulo e Santo André no Morumbi. Segundo jogo, Mirassol e São Paulo. Terceira rodada, São Paulo e Portuguesa. Quarta rodada, Corinthians e São Paulo em Itaquera, tá? E depois a gente tem Inter de Limeira e São Paulo. Esse Inter de Limeira e São Paulo é a 5ª rodada do Paulistão. Esse jogo vai ser adiado, porque vai ser no fim de semana do jogo contra o Palmeiras na Supercopa. Então o jogo vai ser adiado. E o que acontece, cara? Alguns pontos aqui da tabela do São Paulo, né? Primeiro, o que teve de bom aqui nessa tabela do São Paulo, os clássicos. Dos 3 clássicos que São Paulo vai jogar, só vai jogar um fora, né? Que é contra o Corinthians e Itaquera. Vamos jogar contra o Santos no Morumbi e contra o Palmeiras, perdão, também no Morumbi. O único clássico fora é contra o Corinthians. É a única coisa boa que teve nessa tabela aí. Por quê? O que acontece? Cara, isso aqui pra mim é bizarro a diretoria do São Paulo aceitar um negócio desse. O São Paulo vai jogar contra o Palmeiras, contra o Corinthians no dia 31, né? É 30 ou é 31, cara, tá? Mas enfim,
deixa eu olhar o dia certo aqui, é 30 ou é 31. E logo depois, esse jogo vai ser no meio de semana, tá? No meio de semana aí, Corinthians e São Paulo pelo Paulistão. E logo no final de semana vai ter São Paulo e Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Clássico aí. Então, um jogo que antecede a Supercopa já é um clássico contra o Corinthians em Itaquera, né, cara? Então, é complicado. Aí, fora que o São Paulo vai ter viagem aí pra jogar contra o Mirassol, cara, é complicado, né? Contra o Guarani também vai ter que viajar, né? Que são aí viagens mais longas, né? Do que fosse jogar contra outros times. Guarani também vai ter uma distância aí, contra o Mirassol que eu falei. Então, cara, a tabela do São Paulo não foi boa, né? Essa tabela do São Paulo não foi boa. E pra mim, cara, é inadmissível o São Paulo aceitar jogar contra o Corinthians no meio de semana sem ter uma Supercopa, né? Logo no final de semana contra o Brasil. Os caras parecem que faz de propósito a Federação Paulista aí, né? A maioria da torcida não gostou disso aqui, né? É início de temporada ainda, rapaziada, tá? O campeonato ali paulista, o início dele é tratado como uma pré-temporada, né? Muita gente fala, Gabriel, mas é bom pro time já ter um teste de início aí. Não sei se é bom, tá, rapaz? Não sei se é bom porque é bem no início, tá? Time, os caras vão estar entrando em ritmo, tá? Eu não achei legal, tá? Não achei legal. Como boa parte da torcida também não gostou desse jogo do São Paulo contra o Corinthians, antecedendo aí, né? O jogo contra o time do Palmeiras na Supercopa, tá? Eu não achei bom, não achei legal. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Como falamos agora da Supercopa, continuando no assunto Supercopa aqui, tá aqui informação do UOL. A CBF voltou a recusar a proposta dos Estados Unidos e da Arábia Saudita para sediar a Supercopa do Brasil, tá? O Choque Rei vai ser disputado no Brasil, tá? Então, a CBF recusou todas as propostas aí, né, de fora, né, para São Paulo e Palmeiras, Supercopa do Brasil no Arábia Saudita, irmão, é para acabar com tudo, né? Imagina São Paulo e Palmeiras, Choque Rei, clássico, Supercopa do Brasil na Arábia Saudita. Você já imaginou um negócio desse? Que loucura que é, cara? Não existe um negócio desse, né, rapaz? Não existe, cara. Não existe. Imagina quantos torcedores que moram no Brasil, né, que vão pro estádio, que tem condições de ir pra uma Arábia Saudita, de ir pra um Estados Unidos da vida, né? Não existe um negócio desse, né, cara? Tem que ser disputado no Brasil aí, como vai ser, né? Lembrando que local até agora não tá definido. Só tá definido o dia, né? Que é o dia 4 de fevereiro. Né? São Paulo e Palmeiras aí no dia 4, o local ainda não sabemos. Vamos aguardar, tá? E, rapaziada, bora falar agora sobre o Rogério Ceni e sobre o Beraldo, tá? No último jogo aí, né, do Campeonato Brasileiro, né, o Bahia venceu o Atlético Mineiro aí, se safou do rebaixamento, goleou o Atlético, né? Passou o trator, né? 4-1. E na entrevista coletiva pós-jogo, o Rogério Ceni falou sobre o Beraldo. Como assim, Gabriel? Bahia e Atlético Mineiro, o Rogério Ceni falando sobre o Beraldo. Pra contextualizar, né? Pra você não ficar perdido, como assim do nada falando do Beraldo? Ele falou sobre a questão, né? O assunto que ele tava comentando era sobre a questão de desenvolver jogadores, né, cara? Desenvolver jogadores da base, né? Esse era o assunto aí. E falando em desenvolver jogador da base, ele falou sobre o Beraldo, né? Ele foi um dos caras aí que ajudou na transição do Beraldo. O Ceni falou o seguinte sobre o Beraldo, abre aspas. Beraldo ficou 1 ano comigo no São Paulo. Nós treinamos 1 ano com o Beraldo, fazendo uma projeção para ele jogar no outro ano. Hoje o Beraldo é titular do São Paulo. Hoje quanto vale o Beraldo? Chutando aí 25 milhões de euros mais ou menos? É por aí. Fecha aspas para o Rogério Ceni, tá repetindo, ele tá falando sobre desenvolvimento de jogadores, por isso que ele citou aí o Beraldo, né? Isso é verdade, o ano que ele tá falando que ele ficou 1 ano treinando foi no ano passado, 2022, ficou o ano inteiro treinando, jogou um jogo da Sul-Americana aqui, entrou no joguinho ali, né? Bem pouco, né? Mas foi treinando mesmo, né, cara, pra se adaptar aí ao ambiente do time principal, aos jogos, se enturmando aí e tudo mais. E nesse ano de 2023 que ele literalmente virou aí o titular absoluto e virou esse monstro que ele virou aí. Eu comentei com você no vídeo de ontem sobre a questão do Beraldo e eu até falei, né, cara, o Rogério Ceni tem muito mérito aí no que é o Beraldo. Aí hoje o Rogério Ceni fez muito bem a transição do Beraldo da base para o time principal. Era verdade que o titular era o Léo Pelé, que ele não queria que o Léo Pelé fosse vendido, foi pro Vasco aí, ele não queria que ele fosse vendido. O Rogério Ceni até numa entrevista ele se sentiu incomodado com a vinda do Léo Pelé, que era o titular, ele adorava o Léo Pelé, coisa simples, né? Vai saber se o Léo Pelé tivesse ficado, não ia ser titular absoluto de novo, né? Enfim, apesar que, né, o Beraldo virou titular quando o Ferrarese se machucou, né? O Ferrarese se machucou aí depois o Beraldo aí entrou no time, né? E se eu não tô maluco, tá? Se eu não tô louco, vou até depois olhar aqui, né? Eu acho até que quando o Ceni sai do São Paulo, o Beraldo é reserva, se eu não me engano, né? Depois não tenho certeza, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu acho que quando o Dorival chega, o Beraldo não é titular,
Enfim, bom, vamos avançando aí, rapaziada. O que acontece? Premiação, tá aqui, ó, matéria do UOL. Dorival Júnior foi eleito o melhor técnico do ano no troféu Mesa Redonda, tá? O Mesa Redonda aí, todo ano tem um troféu aí, né? E além do Dorival Júnior, que foi eleito o melhor técnico do ano, tá? Pelo Mesa Redonda, Beraldo, Rafinha e Lucas estão na seleção da temporada, tá? Então os 3 jogadores do São Paulo aí formando a seleção da temporada, tá? Do ano inteiro, da temporada aí. E o Dorival eleito o melhor técnico da temporada pelo troféu Mesa Redonda, tá? Bacana, né, cara? Legal. Aí. Bom, vamos avançando, rapaziada. O que acontece, cara? Agora vamos falar sobre um assunto agora delicado, né? Delicado aí, que é a questão, cara, do Pedrinho, né? O Pedrinho, como todo mundo sabe, né, cara? Veio pro São Paulo contratou ele aí em 2023. Tava até bem, né, cara? Fazendo bons jogos, jogador interessante ali, era reserva, entrando no segundo tempo, entrando bem. Ele foi acusado, cara, de agredir a namorada dele. Foi acusado de agredir a namorada dele aí, e logo depois, para rescindir o contrato, ele foi embora, né? Foi pro América Mineiro, já foi dispensado, né? O América Mineiro caiu e o Pedrinho foi um dos jogadores dispensados aí. Informação do Globoesporte.com. São Paulo ganha processo contra Pedrinho. Depois de agredir a sua ex-namorada e ter seu contrato rescindido com o São Paulo, o atacante Pedrinho entrou com um processo contra o São Paulo. Mas o São Paulo ganhou o processo em primeira instância do atacante, que pedia a reversão da demissão por justa causa. O atacante ainda vai ter que pagar os horários dos advogados do São Paulo. Nos últimos dias, o Pedrinho ainda foi dispensado pelo América Mineiro. A vida não está fácil para o atacante, tá? Então tá aí a informação do Globoesporte.com. O Pedrinho processou o São Paulo alegando demissão por justa causa, né? Aí, e o São Paulo ganhou o processo em primeira instância. Então o São Paulo não vai ter que pagar salário para ele, dar dinheiro para ele, nada disso, e muito pelo contrário, vai ter que pagar. O Pedrinho vai ter que tirar dinheiro do bolso dele para pagar os advogados do São Paulo aí, porque o São Paulo ganhou o processo. O que acontece, rapaziada? Vamos lá. Tinha saído a notícia, né, de que ele tinha agredido a namorada dele, né? A namorada dele fez o BO contra ele, tudo mais. São Paulo esperou, né? Aquele negócio, vamos esperar para saber se é verdade ou não, se concretiza isso aí ou não e tudo mais. O São Paulo esperou, aí logo depois começou a sair, né? Foi até o UOL que deu os prints, tá? Começou aí, o UOL divulgou uns prints, né? Que foi a ex-namorada do Pedrinho, no caso, né? Que fez o boletim de ocorrência e mostrou, né, pra polícia lá na investigação e tudo mais, vários prints do Pedrinho ameaçando, né, a ex-namorada dele aí. E logo depois que saiu esses prints, o Paulo foi lá e rescindiu o contrato dele. Logo depois que saiu aí essa matéria do UOL, logo depois que aconteceu isso, o São Paulo foi lá e rescindiu o contrato, né? Rescindiu o contrato, ele foi pra justiça, pro São Paulo aí, alegando justa causa. É brincadeira, né, cara? É brincadeira aí, né? Felizmente, né, cara, o São Paulo ganhou o processo, não vai ter que pagar nada pra ele. Muito pelo contrário, como a gente contou, ele vai ter que pagar aí pros advogados do São Paulo, tá bom? Bom, rapaziada, vamos avançando agora e vamos falar sobre Lucas, rapaz. Será se deu ruim? Será se moiou aí a situação do Lucas? Enfim, tá aqui a informação do Globoesporte.com. 2 clubes da Premier League, um dos Estados Unidos e um do México, entraram em contato com o representante do Lucas para sondar a situação do jogador. Mas o São Paulo mantém o otimismo por renovação com o Lucas, tá? Informação aí do Globoesporte.com, né? Proposta dos Estados Unidos e do México ele já tinha, nada novo, normal aí, né? Mas 2 times da Premier League, não tem qual time da Premier League aí que entrou em contato com ele. Obviamente que não são times, né, cara, ali do Big Six, né, cara, que é os principais times ali da Premier League, evidentemente que não é, né, até porque ele saiu do Tottenham e veio pro São Paulo, né? Deve ser um time ali de meio de tabela, ou até que briga para não cair, né? Mas, cara, de qualquer forma, a gente não sabe o nome do time que eu falei, mas de qualquer forma, cara, Premier League atrai os jogadores, né? Mesmo sendo um time de meio de tabela aí, mesmo o Lucas também já tendo jogado lá, né? Você pode ver recentemente aí o Gustavo Scarpa, né? Foi campeão pelo Palmeiras, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde o Palmeiras foi campeão, né? E o cara saiu do Palmeiras para jogar no Nottingham Forest, né? Não jogou nada lá, não fergou, não deu assistência, vazou, né? Para jogar na Grécia depois, né? Então, enfim, cara, assim, clube da Premier League aí eu acho que já começa a ficar um pouco preocupado, né? Mas o São Paulo mantém o otimismo aí pela renovação do jogador, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, mas quando tem 2 times da Premier League, cara, quem sabe mexe com ele aí, mas de qualquer forma, vamos aguardar aí, o São Paulo mantém o otimismo para renovar
com ele. Vamos torcer para que ele fique aí, evidentemente. Certo, rapaziada? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.